Vamos aproveitar então e conta um pouquinho da sua história, assim, eu acho que até de como você conseguiu chegar aí na constelação, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem que existe um caminho de transformação que não importa a idade, você pode mudar e você pode fazer realmente com que sua vida valha a pena e você tenha um propósito de verdade. E tem muita gente que tem medo, acha que não dá mais tempo. Então, eu acho que é importante você contar essa história. Então, conta aí a história pra gente. Vamos lá brevemente, assim, né? Porque é uma longa, mas enfim. Eu comecei, na verdade, meu caminho foi inverso. Ao invés de pessoas se formam e depois vão trabalhar, o meu foi inverso. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego com 17 anos, fui trabalhar numa gravadora de música. Na época, minha tia era sócia da Paula Lavigne, mulher do Caetano Veloso. Então, de cara, eu já caí num lugar, assim, com os meus maiores ídolos, né? Eu tive, assim, uma garota, fui trabalhar como recepcionista numa gravadora onde eu convivia com todos os meus ídolos de vida inteira, né? De música brasileira. Então, ali, eu digo que, assim, não é à toa. A Paula nasceu no mesmo dia que eu, a Ariana igual a mim, né? A Paula Lavigne. E ela foi uma mãezona, assim. Ela foi uma referência para mim de profissional. Eu tiro meu chapéu para essa mulher, eu acho incrível. Pode ter todas as questões dela, que eu sei das loucuras todas, mas é uma mulher que eu tiro meu chapéu. E fiquei muitos anos trabalhando lá, né? Trabalhei com produção de cinema, trabalhei com produção de música. Então, aquilo que eu te falei, comecei a me dar uma base muito forte ali de responsabilidade, de assumir as coisas, de ter proatividade. Então, foi muito legal. E aí chegou um determinado momento que eu comecei, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu queria estudar, queria me formar em alguma coisa, mas, cara, vida de produção, para quem já trabalhou com produção sabe o que é, você não tem vida. Quando você trabalha com produção mesmo, você não tem vida. Dificilmente você consegue trabalhar com outra coisa que não seja aquilo, né? Tipo, ter um plano B. E era uma loucura. E assim foi. Então chegou um determinado momento que eu tive que fazer uma escolha. Eu falei, cara, ou eu vou começar uma faculdade, ou eu vou ser aquela que vou me formar, se um dia me formar, porque eu vou meter a cara no trabalho e assim vai. E aí saí de lá, porque eu decidi começar uma faculdade, fui para uma faculdade de comunicação, fui me formar em publicidade, fiquei em dúvida entre jornalismo e publicidade, fui para publicidade. E aquela coisa, né? A gente muito nova não tem muita certeza também do que vai fazer, né? Então eu falei, cara, comecei a trabalhar com produção, sou boa no que eu faço, é nisso que eu vou trabalhar o resto da minha vida. Então vamos fazer uma faculdade de comunicação. E assim foi, comecei a fazer faculdade, eu comecei a estagiar em alguns lugares, sempre priorizei trabalhar, estudar, então eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, e sempre trabalhando nessa área. E fui para outra gravadora, depois fui para a área de eventos, então fiquei muitos anos nessa área de eventos e foi onde eu realmente fiz um nome assim muito bacana nesse mercado, né? Assim, mercado no Rio, principalmente essa área, a galera sabe, é uma panelinha muito fechada. Então sempre pulava de galho em galho e todo mundo se conhecia, né? E aí fiquei muito tempo nisso, nessa área, só que chegou um momento, isso dos meus 17 aos meus 30, né? No meus 30, foi muito marcante, assim, porque eu estava no auge de uma insanidade louca de trabalho. E aí tudo, você paga um preço altíssimo por isso, né? Eu não sei quantas vezes eu tive férias nesse meio tempo, né? Assim, era uma batida atrás de outra, saindo de um trabalho para outro. Tava assim super acima do meu peso, assim, mas não é um peso, uma questão de estética. Eu não estava saudável, né? Que a questão é essa. Eu não estava saudável, eu estava estressada, eu estava alucinada, eu estava sem prioridade na minha vida para nada e acabei fazendo um quadro de ansiedade muito forte, de ansiedade, pânico e aquilo tudo que, né? Cada vez infelizmente é mais comum. E ali foi um sinal vermelho, assim, muito forte na minha vida, porque só quem já passou por isso sabe o que é, né? Você passar por uma crise de ansiedade e pânico é uma coisa louca, eu não rezo pra ninguém, peço pra que ninguém nunca passe por isso, é uma coisa horrorosa, você perde totalmente o chão da tua vida. Só que eu tive um anjo da guarda, como eu sempre tive na minha vida, graças a Deus, que a minha chefe na época era instrutora da Arte Viver, né? Que é essa instituição onde eu me formei, enfim, onde eu conheci a Carlinha, que é uma instituição que está em mais de 30 países, né? Assim, mais de 160 países, mais de 30 anos aí, tem um líder humanitário que está vivo até hoje, que é um indiano, e é totalmente focado em cursos para gerenciamento de estresse, enfim, através da meditação, respiração, e ela era instrutora nesse curso. E ela falou, Carol, olha, tá começando um curso daqui a 2 dias, eu vou te dar de presente, eu acho que pode ser, não posso dizer que vai te curar, porque não existe isso, mas vai ser importantíssimo para você. Vai nessa. E eu nunca tive problema com essas coisas de me jogar, né, de ver qual é.
Fui eu lá para uma salinha em Botafogo, no Voluntários da Pátria. Cheguei lá, imagina, né? Eu com 30 anos, mas assim, eu com 30 anos com uma bagagem de vida e responsabilidade. Então, eu já me sentia com 30 como se eu tivesse os 40. Né? Então, eu cheguei lá, tinha uma galera, um bando de uma garotada, e todo mundo numa alegria, todo mundo só queria abraçar e beijar e seja bem-vindo, e aqueles tapetes de match todos espalhados na Voluntários, incenso, e foto do barbudinho ali do lado do sofá. Eu falei, gente, que loucura, o que eu vim fazer aqui, né? Cara, e foi a melhor coisa que eu fui fazer naquele lugar, porque de lá eu nunca mais saí. Então, isso fazem 10 anos, eu entrei naquela sala, e ali começou o meu caminho, né? Eu estava completamente mergulhada naquilo, yoga, meditação, respiração, passei todos os processos que um ser humano pode passar, físicos, emocional, mental. E isso foi em 2011. Em 2012, o líder humanitário da Arte Viver estava vindo para o Brasil, depois de muitos anos. E aí eu, com toda a minha proatividade, know-how, experiência, acabou o curso no primeiro dia, nunca mais me esqueço. Eu fui para a instrutora e falei, olha, não sei quem ele é, não sei direito o que é, mas eu sou produtora de eventos e eu tô aqui disponível para vocês precisarem e tal. Resumindo, toda a turnê dele no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, eu estava à frente. Então foram 3 meses de trabalho que eu me direcionei o trabalho para a vinda dele para o Brasil. E foi o encontro mais lindo que eu já tive na minha vida, mais do que eu tive com qualquer um desses artistas que eu era muito fã, que eu trabalhei. Mas, assim, ter estado na presença de um mestre, de um ser iluminado, eu comecei a entender e desmistificar um pouco essa coisa do que é você ter um mestre, o que é você ter um guru, né? E, na verdade, cada um concebe e chama do que quer, mas, assim, é ter um ser humano como aquele na sua vida vivo, sabe? A presença latente dentro de você. Então, ali, aquele encontro, para mim, foi um encontro que nunca mais saiu da minha vida. Né? Não importa o que aconteceu nesses 10 anos, as idas e vindas, o caminho do autoconhecimento, ele é um caminho de altos e baixos. É um caminho que eu falo para todo mundo que é um caminho que requer muita coragem, porque não é um caminho fácil, é um caminho de coragem, mas é o único caminho que eu entendo como sendo um caminho libertador. Eu não conheço outro, né? Já vivi algumas coisas na minha vida, mas eu acho que se você não se aprofunda, se você não se conecta com você, se você não está aberto para o próximo, se você não está disponível para ajudar o próximo, dificilmente você vai conseguir, pelo menos nessa vida, eu acredito, evoluir e estar mergulhado no autoconhecimento, né? E aí, ao longo desses 10 anos, eu fiz muitas coisas assim no caminho do autoconhecimento. Eu decidi me formar como instrutora da Arte Viver, então fiz uma formação para poder também facilitar esses cursos. E aí é um caminho sem volta, né? Fiz formações fora do Brasil, fui para o Canadá, fiz formação lá, fui para o Peru também, fiz formação lá, depois passei um tempo na Índia também fazendo outras formações, e foi uma vivência mágica, porque estar na Índia é você viver mergulhado no autoconhecimento a cada passo que você dá, né? Porque as pessoas a espiritualidade é uma coisa absurda nas pessoas lá, né? As pessoas não têm nada e elas te dão tudo, né? Então é uma coisa muito louca, assim. E o caminho do autoconhecimento me deu a coisa mais importante da minha vida, que foi minha mulher, né? Meu casamento. A gente se conheceu através desse caminho do autoconhecimento, né? Através da Arte Viver, que foi o encontro mais lindo. Então eu tenho certeza que tudo que eu vivi, tudo aquilo que a gente está falando, né? Todo o meu caminho, sem dúvida nenhuma, também foi para esperar esse encontro de nós duas, né? E é isso. E aí eu acho que isso tudo foi sendo uma busca, né? Eu acho que cada vez mais, quanto mais a gente se aprofunda na gente, mais a gente se abre, mais a gente quer, né? O caminho do autoconhecimento ele é infinito. A gente sempre está buscando mais e mais. Se aprofundar, se melhorar, ajudar o próximo. Quanto mais você cresce, evolui, mais você quer fazer pelo próximo. E aí começa, acho que as curiosidades também todas, né? Sempre assim, cara, como é que eu posso ajudar mais? Né? O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer por mim? E você vive várias dualidades, ao mesmo tempo que você quer muitas coisas materiais, e você quer bens, e você quer construir uma vida, e quer fazer uma carreira. Ao mesmo tempo, a vida te mostra e fala que é tudo tão mais simples, né? Então, te traz mais uma vez para você estar conectada com você e falar, cara, mas tudo pode ser mais simples. E aí, como é que eu vou encontrando esse caminho da simplicidade, ao mesmo tempo de poder, né, me manter, porque o dinheiro é importante, o dinheiro é energia, é importante a gente focar no dinheiro também. Mas para mim nunca foi só o dinheiro, né? Acho que esse é o grande ponto, assim. Tanto é que não à toa a gente se conheceu dentro de um projeto onde o foco da nossa vida durante muito tempo é o principal, era o foco da grana. E eu acho que justamente por eu não ter me mantido ali, eu acho que porque meu foco nunca,
né, não poderia ser só isso, nunca foi. Sim. Então, a essência é muito mais profunda, muito mais ligada em outras questões, enfim. E aí a constelação veio na minha vida porque eu fui constelar, né, com uma pessoa que eu já tinha ouvido falar muito sobre constelação familiar e nunca tinha me despertado para constelação familiar. E aí tive uma curiosidade por conta de outra questão na minha vida que me acompanhou a vida inteira também, que foi a compulsão alimentar. E eu já, né, é uma... Eu não costumo falar que é uma briga, porque não é uma briga. Na verdade, até isso eu estou aprendendo a acolher, né? É um desafio que me acompanha durante muitos anos da minha vida. E eu falei, bom, vamos nós para a constelação familiar. Já tanta coisa que eu fiz, vamos para mais uma. E aí, quando eu fiz a minha constelação familiar com esse tema, foi uma coisa que eu não consigo explicar, como muitas coisas na vida a gente não vai saber explicar. Mas foi uma virada de chave na minha vida, assim. Não só, isso é que é mágico da constelação, né, que a gente vai falar. Porque às vezes a gente vai trabalhar um tema e quando a gente vê, reverbera em vários outros aspectos da nossa vida. E para mim foi assim. Eu fui trabalhar com a compulsão alimentar. A minha relação com a minha mãe virou uma chave absurda, né, que trabalhou no sutil ali muito forte a minha relação com ela. Então, isso também proporcionou uma coisa mágica na minha vida, consequentemente também ajudando nesse processo da compulsão a ter mais consciência, a me olhar mais para isso, mais uma sementinha plantada em relação a esse assunto na minha vida. E aí eu falei, pronto, é isso, é para isso que eu nasci, assim, veio me despertar de falar, cara, eu tenho uma intuição muito forte, sempre tive uma intuição muito forte na minha vida. Eu acredito sim que o trabalho da constelação familiar tem um quê de intuição muito forte, sim, no trabalho. As pessoas falam, qualquer pessoa pode ser consteladora, qualquer pessoa. Assim como qualquer pessoa pode ser psicóloga, né? Mas eu acho que quando a gente vem com bagagens, histórias de vida e coisas nossas, isso ajuda muito e contribui, né? Então, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, assim, a intuição é uma coisa que ajuda muito nesse trabalho. E eu encontrei como se fosse o meu canal, assim, a minha ferramenta, sabe? Eu falei, eu acho que esse eu posso ser um veículo realmente para as pessoas de ajuda, de me doar, de servir, de poder de fato contribuir, por que não viver disso também, mergulhar, me aprofundar nisso e que tem absolutamente tudo a ver com a psicologia. Né? Assim, Sim. impressionante como se complementam, são terapias tão complementares, assim. Então eu tô apaixonada. Nossa, eu sei. E olha só, você transborda quando você fala sobre isso, você fala com amor. A gente vê, né? A gente nota. E você sabe que é engraçado porque a gente entrou no mesmo conflito ao mesmo tempo, né? Em relação ao que a gente estava fazendo. A gente Crise empreendeu. existencial, né, junto? Exatamente. A gente estava empreendendo, a gente se conheceu nessa parte do empreendedorismo. E realmente, assim, eu lembro que a crise ela veio exatamente ao mesmo tempo. E quando você falou que ia parar, eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu pensei, é exatamente o que eu quero fazer, não tenho coragem. É muito doido. E a gente seguiu o mesmo caminho de aprofundamento do autoconhecimento e trabalhar, né, exatamente com a psicologia, com o que faz ajudar as pessoas em relação ao próprio comportamento humano. E É, o eu acho sim sonho que foi lindo também, né? Você, quando você tomou a decisão realmente de se desconectar ali, você desconectou ali para conectar aí. Né? Você Exato. mergulhou na tua profissão de uma maneira que você vem muito mais empoderada, trazendo, profissionalizou a coisa de uma maneira absurda, fez uma mudança na tua vida. É impressionante ver, né? O quanto que você também abraçou e amadureceu nesse processo. Sim, e tudo fez parte, tudo veio para ajudar mesmo, porque até o empreendedorismo acho que veio na minha vida para me ajustar, me ensinar algumas coisas para eu chegar onde eu cheguei aqui também. Porque se não fosse isso, eu não teria saído do que me fazia mal lá atrás, que era o corporativo, que era recursos humanos. Então, assim, eu só consegui sair de lá porque realmente eu tomei uma decisão. E aí eu falo, gente, eu só tenho a agradecer, porque tudo que eu passei, realmente eu precisava ter passado. É. E quando você falou da constelação, eu acho sim que a constelação se complementa muito. A primeira vez que eu tive contato com constelação familiar, para você ter ideia, eu fui. Eu não sei qual o nome que chama isso. Eu era tipo assim, uma atriz. Não era uma atriz. Eu era a pessoa que faz Representando. representante, exatamente. Eu fui chamada por uma. Na verdade, a mulher, não sei se você vai lembrar dele.
Ai, esqueci o nome dele, gente. Ai, que horror. Mas esqueci o nome dele. Muito feio. Olha, gente, muito pisciana. Meu Pula Deus, essa socorro. parte! Mas assim, ok. Ele é tipo assim, ele trabalha com quiropraxia. Ele é um quiropraxista. Eu não sei se você vai lembrar dele, assim, mas ele até empreendia, assim, mas ele ia mais para desenvolvimento pessoal. Já sei E quem tá falando. sabe quem é? Sei, com E garrafa branca, tinha uma com a barbinha branca. Eu Esqueci o fui nome, nele gente, que também, todo horror. mundo foi nele. E aí, a mulher dele é consteladora. Então, eu tava fazendo a quiropraxia com ele e ele me falou da constelação familiar. Eu falei, eu tenho muita curiosidade para entender um pouco melhor sobre isso. Ah, tá bom. E aí ela mandou uma mensagem e me convidou para participar. Eu e o Márcio fomos para ser representantes. E aí a gente entrou numa sala, né? Tinha umas pessoas também, e tinha a pessoa que estava fazendo a constelação junto com ela, a consteladora. Gente, eu senti uma emoção tão grande só de representar, porque ela me escolheu para várias coisas. Eu falei, justo eu, né? Justo eu fui escolhida lá. E aí eu fiquei, gente, como assim? Eu achei incrível, porque realmente você acaba entrando na energia do que está acontecendo. E aí eu me emocionei muito, né, dentro dessa energia. Acho até que causou um movimento, assim, uma transformação em algumas áreas da minha vida naquela época. E depois nunca mais. Márcio não foi escolhido para nada. Eu falei para ele estava muito fechado, né? Ele estava assim, só observando, que isso, o que está acontecendo? Mas ele não foi escolhido para nada. Mas ele falou assim, é interessante, assim, mas tipo, não entendeu muito, não entrou muito nessa energia, né? E aí eu falei, bom, é interessante, quero um dia poder fazer realmente. Mas aí acabou, esqueci, também veio depois a pandemia, né? Um pouco tempo depois. E depois, a segunda vez que eu fiquei com muita vontade de entender, de conhecer melhor, foi com você. Quando você falou que estava fazendo constelação familiar, eu falei, gente, agora é o momento, porque é a melhor pessoa que eu vejo para isso, de verdade. E aí, assim, tem algumas perguntas, Carol, que eu me fazia na época e, assim, eu até deixei aqui anotadinho, né? As perguntas, eu acho que são as mais feitas, né, pelas pessoas que querem realmente entender o que é a constelação e, assim, qual o benefício dela e tudo mais, que eu não sabia, que eu era totalmente leiga. Quando eu entrei naquela sala, eu falei, gente, aí que eu percebi o quanto eu era leiga mesmo, porque eu não sabia nada sobre o assunto. E aí eu queria que você respondesse aqui pra gente, até para esclarecer para algumas pessoas. Então, gente, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, tá? Para que todo mundo que não sabe, que não entende, que não tem ideia, como eu não tinha, o que é a constelação familiar, Carol? Bom, vamos lá. Tem um sentido para mim, mas eu vou falar de uma forma prática que as pessoas possam entender e vou falar como eu, Carolina, enxergo e trouxe para minha vida, tá? A constelação nada mais é do que ela é uma vivência, né? Ela é uma terapia que possibilita, na verdade, a gente trabalhar N temas, né? Acho que às vezes as pessoas ficam muito, constelação familiar, algum ponto com a minha família. Não, né? Logicamente, a constelação familiar, qualquer tema que você traga, sempre ela vai te levar para algum emaranhado familiar. Por isso é uma constelação familiar. Mas não necessariamente o tema precisa ser alguém da sua família, alguma questão com a sua família. Então, às vezes, as pessoas ficam com dúvida. Pode ser qualquer coisa. Relacionamento no seu casamento, uma dificuldade financeira, um padrão seu, uma questão física, uma doença. Qualquer coisa, né? E aí, na constelação, o que é o objetivo? Né? A gente reconstruir o seu sistema familiar com o objetivo de localizar dentro desse sistema familiar aonde existem bloqueios que estão relacionados às ordens do amor, que eu não vou adentrar muito nisso, senão a gente vai ficar aqui 3 lives falando sobre isso, mas são as leis que regem não só o trabalho da constelação familiar, eu diria, mas da vida, né? Se a gente parar para pensar, tudo está incluído dentro dessas ordens do amor. E a gente percebe que em alguma determinada geração desse seu sistema familiar tem alguma coisa que ficou ali atravancada. Pode ser que seja uma coisa bem recente, mas pode ser uma coisa que seja lá longe do teu sistema familiar. E essa energia precisa ser trabalhada, né? Porque a constelação, ela trabalha com
uma das ordens do amor é o pertencimento, e eu acho lindo isso, porque o pertencimento sempre fez muito parte, essa palavra, no meu caminho espiritual. Todas as pessoas que fazem parte do seu sistema familiar ou que em algum momento fizeram, elas precisam, elas têm, não é nem precisam, elas têm o direito de pertencer ao seu sistema familiar. Então, enquanto essas pessoas, seja ela qual for, pode estar no teu inconsciente, pode ser alguém que você nunca nem conheceu, você nem sabe da história dela. Se por algum motivo ela não está incluída no seu sistema familiar, e quando eu digo incluída, não é que você vai virar parceiro daquela pessoa e vai sentar para tomar um café. Pode ser alguém que já nem está mais aqui nessa vida, já até fez a passagem. Mas aí a constelação familiar, ela tem maneiras de fazer a gente trazer essa pessoa para o nosso sistema familiar, para o nosso coração, para a nossa alma, e aí que é a grande beleza do trabalho, né? Então, ela pode ser feita em grupo, pode ser feita individual, pode ser feita online. Em grupo foi como você participou como representante, que é lindo também, mas agora, em momento de pandemia, ninguém está fazendo. Se alguém está fazendo, eu acho uma tremenda irresponsabilidade, mas enfim. Então, existe o individual e o online, que o online é o que eu tenho feito e tem sido lindo, né? Cada vez mais eu agradeço pela tecnologia estar aí, você também atendendo online a nosso favor, né? Porque quantas pessoas precisam e estão sendo beneficiadas, né? E aí eu percebo, assim, para mim, cada vez que eu tenho a honra de servir alguém, de constelar, né, algum tema de alguém, eu penso que a constelação, na verdade, ela se ocupa de servir a vida, sabe? É assim que eu tenho trazido para mim. É como ela traz para a gente um movimento maravilhoso, sabe? Que eu acho que permite a gente olhar para nossa vida, porque acontece naquele emaranhado, e pode me trazer uma solução para que eu possa fluir de uma maneira diferente na minha vida, né? Então é assim que eu. Eu vou falar uma coisa até da minha experiência como terapeuta. Eu vejo que muitos dos problemas, né, de relacionamento, quando eu falo só relacionamento amoroso, não, tá, gente? Eu falo muito também de relacionamento familiar e tudo mais. Quando eu percebo que a pessoa tem um certo comportamento, né, um padrão de comportamento, se você for pesquisar, né, como é que é a mãe, como é que é a avó, como é que são as pessoas daquela família, como é que é o pai, como é que é o avô, você entende que faz parte de um padrão que já vem de muito tempo. Uhum. E eu acho muito interessante a pessoa perceber isso, que às vezes não é algo dela, é algo que ela se apropriou, né, por conta de um amor que ela entende que assim, a aceitação dela vai depender disso. Ela é aceita naquele ambiente familiar porque ela reforça o comportamento que é um padrão já na família. Então, eu acho isso incrível, porque você vê pessoas que não conseguem ter um relacionamento amoroso, por exemplo, porque ela traz esse padrão que é familiar, né? Que vem do feminino, que vem do masculino. Então, assim, é muito legal para tratar isso depois numa terapia. Alguém perguntou aqui se tem que ser psicóloga, né? Constelação precisa ser feita por um psicólogo. Então, na verdade, não precisa ser feito por um psicólogo, porque eu já vi que tem vários consteladores que não são psicólogos. Mas, cara, se for feito por um psicólogo, eu acho ainda mais rico. Porque é uma pessoa que entende que aquele problema ali, que aquela questão pode ser tratada dentro da terapia. Então, eu acho que é um trabalho completo. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho que fica mais... A constelação, ela vem como se fosse o lado espiritual da psicologia, vamos dizer assim, sabe? Eu acho Sim. que o que fica no ar é a constelação. Então, é muito aquilo que a gente falou, se complementam de uma maneira linda, assim, só soma. Eu concordo. Tanto que, assim, eu sempre falo para as minhas clientes, né? Eu não sou consteladora, mas quando alguém vem e me fala assim, eu pensei em fazer uma constelação familiar, eu sempre falo, faça e traga para a terapia tudo que você identificar lá. Porque isso vai ser muito rico para o meu trabalho e para o seu desenvolvimento. Então, assim, é super importante. O que eu acho errado assim, não é que seja errado, mas eu acho perigoso uma pessoa que não esteja fazendo uma terapia, vai para a constelação e aí identifica alguma coisa, mas depois não trabalha isso de jeito nenhum.
eu acho perigoso, porque às vezes a pessoa ela se depara com algumas coisas que ela não está pronta para levar, né? Para carregar. Então ela precisa. E o que que eu sinto, assim, até pegando o gancho disso que você está falando, né? Acho que é por isso Ah, que às vezes até essa coisa da gente fazer de ter, né? É legal a gente ter uma rede de profissionais que a gente trabalha e confia, porque é isso, sim, vai indicando, né? E tem vários trabalhos de constelação que a constelação termina, e aí é o que eu te falo que vai muito da intuição, da sensibilidade, do olhar para o outro como o outro, né? E não sim, como um cifrão ali na tua frente ou uma pessoa mais um, né? sim, Então, tem realmente sessões que terminam e que eu entendo que aquela pessoa é lógico. Se a gente parar para pensar, gente, todo ser humano seria maravilhoso se qualquer ser humano fizesse psicologia na vida. Todo mundo vai sair muito. Só tem a agregar, né? Mas tem uns que de fato termina a sessão e que eu vejo que aquele tema específico que a pessoa veio constelar ou aquilo que a gente trabalhou ali, eu sinto que tem uma calmaria ali, a pessoa pode ir com aquilo e aquilo de uma certa forma vai reverberar para ela um tempo ainda e tá tudo bem, né? Agora, tem sessões que realmente de fato terminam e que eu vejo até por mim, como eu saio, né? Porque eu tenho muita troca ali, e que eu sugiro demais. Eu falo, olha, isso aqui foi só o início, né? Assim, a gente viu muita coisa, tem muita coisa aqui ainda. Então, assim, muita energia se movimentou aqui. Então, eu sugiro muito que você continue esse trabalho, né? Com um terapeuta te dando suporte, que você possa levar tudo isso que você sentiu. Você não precisa contar a sua constelação, isso é uma coisa até que a gente vai falar. Mas leva as suas sensações, os seus medos, as suas angústias, o que isso tudo que você viu aqui te trouxe. E muitas sim. pessoas ok, mas muitas ainda ficam muito naquela resistência, né? Que a gente sabe que isso acontece. Sim, com certeza. Mas olha, eu acho interessante quando você estiver formada, inclusive, você pode aproveitar, né, a constelação justamente para identificar algumas coisas até dentro do processo terapêutico. Então, por isso até que eu acho importante, você com esse olhar, você consegue entender e ajudar a pessoa, inclusive nesse processo, né, nesse entendimento, porque às vezes ela vai constelar um assunto. Mas ela tem vários outros que estão aí com. Aliás, eu vou perguntar isso para você também em relação a isso. Assim, o que que. Primeiro, né? Vou até na ordem aqui que eu coloquei. Quais são os benefícios? O que que você acha que a constelação traz como benefício para a vida de uma pessoa? Bom, o benefício, cada vez mais, eu sinto, eu vejo que os benefícios da constelação, eles são concretos, sabe? Eles são palpáveis. Então, eu acho que, assim, se quando a gente fizer, né, a nossa constelação, se a gente deixar a energia fluir naquela solução ali que a constelação mostrou para a gente naquele trabalho, né, naquilo que ela colocou ali para se movimentar, a gente vai ter uma força muito poderosa com aquela constelação, né? Então, é uma terapia, na verdade, que uma vez que você mexeu naquele tema, eu vou falar mexeu porque é mexeu mesmo, é que nem tivesse uma caixa de casa de marimbondo ali, você mexe, aquilo vira uma loucura para depois arrumar e aquietar, né? Então, depois que você mexe naquilo, ela continua em andamento, né? Ela dá continuidade naquela energia. Então, assim, são N possibilidades aqui que a gente poderia falar do que são benefícios palpáveis para a vida da pessoa. Mas, assim, exemplos superficiais, tá? Não que não sejam importantes. Mas desde assim, a sua relação com a sua mãe pode estar mais tranquila, você consegue talvez aceitar melhor pessoas da tua família que talvez você tenha dificuldade em ter aceitado, você consegue respeitar mais a pessoa com quem você está casado ou com quem você se relaciona da maneira como você antes estava com dificuldade, talvez uma intolerância, que você esteja com uma intolerância máxima em relação a algum determinado assunto da tua vida, aquilo vai te trazer uma calmaria, uma tranquilidade. Então, assim, são coisas muito pontuais, mas é que eu vejo que qualquer coisa que a gente fale aqui, se a gente trouxer para o olhar da constelação, de alguma forma, ela vai te beneficiar nesse aspecto, sabe? Então, eu Sim, acho maravilha, que dia mesmo maravilha. é uma energia em movimento. Aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por exemplo, como é que a pessoa ela sabe o tema que ela tem que trabalhar? Às vezes ela está num momento de vida que ela tá confusa, ela nem sabe o que ela quer trabalhar e ela quer fazer a constelação. O que você sugere? Né? Você tem uma conversa antes? Você tenta entender? Me conta um pouquinho. Tá, eu vou te responder isso, mas até antes de falar isso, que é uma coisa importante, que até me perguntaram isso na caixinha que a gente botou esses dias, Aham, fazer a pauta para a live e tudo.
me perguntaram assim, Carol, qual é a minha postura que eu tenho que ter, né? Porque a gente estava falando agora dessa coisa de mexer na constelação, de você levar para terapia. Qual é a postura que eu tenho que ter com a minha constelação? O que que eu tenho que fazer depois que eu faço a minha constelação, né? E aí é muito engraçado, porque a minha primeira resposta sempre é: nesse momento, você não vai fazer absolutamente nada. Nada, mas nada mesmo. Então, assim, ela traz muita para deixar que essas coisas fluam na gente, sabe? Que por alguns dias a gente ainda vai ficar impactado. Impactado que eu digo, tem pessoas que vão sair da constelação, vida que segue, tô normal por dentro, mas na verdade ela trabalha muito no sutil, ela age muito no sutil. Então tem coisas que são imperceptíveis que estão acontecendo. É energia, a gente é energia, né? Então a gente precisa deixar a constelação se acalmar, a gente precisa deixar essa constelação fluir, precisa ter cuidado, honrar com muita. Num espaço muito sagrado que a gente trabalha ali, você sabe disso, você é psicóloga, você atende. Quando você entra um ser humano na tua frente que abre teu coração, abre a alma ali, cara, é um espaço muito sagrado que a gente está ali com aquela pessoa, né? E aí eu falo que o que acontece na constelação, que é uma vivência muito própria da gente, né? É uma vivência muito da alma, de algo que trata da nossa família, da nossa vida. Então, a gente precisa preservar isso, sabe? A gente, quando abre uma constelação ali, que a gente olha para uma constelação, né? Para algo que a gente tem que olhar de fato para aquilo ali, a gente está trazendo algo muito sagrado à tona. Então, as pessoas às vezes têm essa necessidade, tipo, preciso falar, preciso contar da minha constelação, preciso compartilhar da minha constelação. Isso é uma coisa até que a gente fala muito nos cursos da Arte Viver. Não compartilhe o que você está vivendo ali no curso, sabe? E não porque a gente tem que fazer alguma coisa ali que é escondido, que não pode falar para ninguém, mas não é isso. Mas as pessoas precisam ter a mesma experiência que você teve, com o olhar delas, com a vivência delas, com a história delas. Elas precisam ter. Elas precisam chegar com a mesma inocência que você chegou ali. Né? Então, se eu, Carol, por exemplo, conto para você, Dani, sobre a minha constelação, é normal, é natural do ser humano que você vai colocar o seu ponto de vista. Só que junto com o teu ponto de vista vai vir o teu sistema familiar, as tuas crenças, os teus padrões. Isso acaba interferindo diretamente na minha constelação. Né? Então, a gente preservar a nossa constelação é uma coisa que é muito importante, é muito sagrada. Né? E aí você me perguntou sobre o tema das constelações, que é uma coisa muito importante também que as pessoas perguntam muito sobre isso, né? E uma coisa que eu vejo e que é lindo na constelação também, a gente não precisa ter tema, na verdade, né? A gente, como eu falei inicialmente, a gente pode, eu costumo dizer que é como se fosse um lago, né? Então a gente está ali e aí em volta daquele lago tem o meu trabalho, o meu relacionamento, o meu pai, a minha mãe. E aí eu venho e falo, eu tô com uma dificuldade gigantesca na minha vida profissional. Eu não sei se é isso que eu quero fazer, eu não sei se eu tô no caminho certo, acho que eu quero começar uma outra faculdade. E aí, ok, então vamos constelar sobre esse tema da sua carreira profissional. Eu costumo dizer que é que nem uma pedrinha que a gente joga, né, nesse lago. Você joga essa pedrinha ali no meio do lago, isso vai reverberar para tudo. Então vai atingir o seu relacionamento, vai atingir a sua família, a sua questão do seu caminho espiritual, você vai se abrir para outras coisas. Então, assim, na prática, quando a gente vem para uma constelação, lógico que eu tenho um tempo antes de conversa com a pessoa, é muito engraçado que as pessoas falam, Carol, mas eu não preciso me preparar para a sessão, eu não tenho que levar nada, você não vai me perguntar nada antes. Eu falo, não, só precisa que você esteja lá no tal dia, tal horário. E aí, quando a pessoa chega, tem pessoas que são muito diretas e sabem por que elas estão ali. Tem pessoas que vêm completamente sarambé, né? Que não sabe nem por onde começar, o que está fazendo ali. E aí a gente vai costurando juntas, vai entendendo. Eu costumo dizer que questões, todas nós temos milhões para constelar. E a gente sempre pode fazer milhões de constelações na vida. E eu sempre pergunto assim, o que está te doendo mais agora? O que te dói? O que dói? Se você parar para pensar, ok, minha mãe, meu trabalho tá bom, o que te dói? Quando você fecha o olho, você pensa e fala, cara, isso ali tá gritando. Então é isso que a gente vai constelar. E automaticamente vai reverberar para vários outros lados na tua vida. Aí vem uma pergunta, que até eu acho que saiu na caixinha. Mas aí eu também quero entender isso. Por exemplo, você constelou um tema, tá? Só que aí você tem um outro tema que você também quer constelar, só que isso surgiu depois e você, pô, agora eu quero constelar esse tema. Assim, você recomenda que a pessoa faça mais de uma sessão?
né? E cada sessão com um tema. O que você recomenda disso, Carol, em relação a realmente você começar a trabalhar todos os temas da sua vida na constelação? Assim, você recomenda que a pessoa faça várias vezes? Eu acho, como eu te falei, né? Eu acho que a constelação é cada vez mais vivendo e me aprofundando nisso, né? Eu constelo também com cada pessoa que eu tô ali constelando. Então, por isso que eu te falei que eu acho que é um trabalho tão complementar junto com a terapia, porque eu vejo que é uma terapia também. Então, eu acho que existem muitos mitos, né, ainda em relação à constelação, cada vez mais eu vou escutando um e outro, a pessoa fala, ah, não, quando você constelou, daqui a 6 meses, daqui a 40 dias, daqui a 15, daqui... Cara, não existe isso, é mito. Na verdade, vai muito da sensibilidade e da intuição da pessoa que está ali te constelando. Né? Óbvio que a gente vê que tem muitas pessoas, como qualquer profissão, estão ali fazendo aquilo por dinheiro, então elas querem mais é que você constele 1000 vezes, não importa o tema. E não é bem por aí. Eu acho que tem muito um olhar pessoal em relação a cada um, como cada um está aberto para esse trabalho. Né? É óbvio que a gente pode constelar sobre os mesmos temas milhões de vezes. Não existe um protocolo de overdose de constelação familiar. Né? Mas as perguntas e o tema específico do que você trouxe, dificilmente a gente vai trazer exatamente aquele mesmo tema. Ele pode até aparecer, ele pode até voltar, mas por um outro ângulo, num outro momento da tua vida. Você vai estar de uma forma diferente também, com uma outra percepção. Então, acho que é tudo uma questão de um trabalho junto. E eu acho, sim, que é válido. Eu mesma já estou... Tantas constelações que eu venho fazendo, eu já estou dentro de mim, eu falo assim, caramba, mas isso reverberou em mim, então talvez eu também precise constelar isso em mim, sabe? Então, eu vou vendo que tem coisas que, assim, quanto mais eu fluir nesse caminho, quanto mais energia eu mexer, quanto mais eu trabalhar esse campo sistêmico, eu só tenho a ganhar. Então, eu recomendo Com sim. certeza. Gostoso. Com certeza. Ah, deixa eu te falar uma coisa, já que você falou disso, eu vi que a Mirella aqui está contribuindo bastante, falou da Eu experiência nem que tô ela lendo teve. nada, porque senão eu me perco aqui. Não, eu tô lendo aqui. Ah, Aí o que aconteceu? A Mirella tá falando que ela fez, né, 2 vezes a constelação, que não resolveu, mas ela conseguiu identificar o que estava bloqueando para a vida dela. Vê se assim, essa é a minha visão, tá? A minha visão é de que realmente na constelação você vai identificar e você pode até acalmar, né, por um tempo é aquela questão. Mas tem coisas que você precisa resolver no dia a dia, na terapia, para você colocar na prática tudo que foi visto ali. Porque, assim, a constelação, pelo, né, meu ponto de vista, não é uma coisa que vem para resolver. Porque as pessoas são muito imediatistas, né? Elas querem coisas que resolvam ali, de uma hora para outra. Vou fazer uma constelação, vou resolver minha vida e tá tudo certo. E não é bem assim. A gente sabe que não é assim. Não existe milagre, né? Não existe milagre. Então, assim, é ótimo que você faça a constelação. Assim como eu ouço pessoas falando que, assim, não, eu fiz um curso, uma imersão de inteligência emocional e já tá tudo resolvido na minha vida. Eu fiz uma imersão, não sei o quê, já tá tudo resolvido. Não tá resolvido. Não. E aí, daqui a pouco, a pessoa cai de novo nas mesmas questões, ela cai de novo nos mesmos problemas, só que em áreas diferentes. E aí, quando você percebe, é que a pessoa está querendo uma resolução imediata. Ela quer que termine ali o sofrimento dela. Só que não é bem assim. As coisas acontecem, essas imersões, a constelação e tudo mais, justamente para te mostrar, para te dar uma clareza em relação ao que você precisa saber. O que eu vejo nesse sentido é que a pessoa ela precisa trabalhar tudo que vai aparecer. E às vezes, se é uma questão pesada, que trouxe um comportamento padronizado seu já de muito tempo, você não vai deixar de ter aquele comportamento de uma hora para outra. Não é assim. Eu vejo engraçado você falar isso, né? Até pegando um gancho, que tem muitas pessoas que saem. Comigo ainda não aconteceu, mas eu sei que vai acontecer também. Se já não aconteceu, eu não sei, né? Pessoas que saem e falam, gente, mas eu não consegui ver nenhum resultado com essa constelação. Aquela coisa do imediatismo que você está falando, né? Sim. Eu fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz 10 constelações, não consigo entender. Parece que aquilo que eu estou buscando está cada vez mais longe, né? Não tem? Assim, na vida, E o que eu percebo, e aí até trazendo um pouco agora para um outro olhar, né? Assim, há bastante tempo já, agora é um olhar assim de um caminho
que não é alguém que começou um caminho de autoconhecimento ontem, né? Eu já estou há 10 anos aí mergulhada nisso. A gente começa a ter mais entendimentos, né? Conhecimento, compreensão, tem algo que eu sinto que começa a delinear na gente, assim, sabe? Eu acho que um novo jeito de olhar para a vida, para a família. Você sabe disso também, você é psicólogo, você está mergulhada nisso aí também. Então, eu até me atrevo a dizer, assim, que é como se uma nova consciência começasse a se estabelecer, né? Quando a gente realmente mergulha nesse caminho de autoconhecimento, quando a gente começa a percorrer esse caminho que é maravilhoso, né? E aí, o que eu percebo, Danite, assim, que para algumas pessoas, podem ter pessoas, tá, com muitas vezes elas chegam, elas têm tudo isso, têm clareza, caminho espiritual, autoconhecimento, conhecimento. Só que muitas vezes, até a gente que está de fora, a gente olha para aquela pessoa e fala: caramba, cara, olha quanto que aquela pessoa já amadureceu, já avançou, evoluiu na vida. E a pessoa não, cara, ela tá agarrada ali, ó, na falta, naquilo que está faltando, na dificuldade, no passado, naquele ranço, na raiva. E aí eu falo, cara, é muito difícil, porque é aquilo que você falou, a pessoa quer um milagre, ela quer uma coisa imediata, e aí eu costumo dizer, né, e que eu acho que isso vem muito, como tudo na vida, não estou falando só agora em relação à constelação, e vem muito desse assunto que a gente está falando, tudo na vida, e a gente já conversou muito sobre isso, eu acho que vem de uma decisão, de uma escolha de vida pessoal. Né? Então, assim, a constelação familiar, a psicologia, qualquer terapia que você esteja ali para servir o outro, cara, é 50%, 50%. Né? Então, assim, eu tô ali, eu tô entregue, eu vou estar inteira, eu tô fazendo a minha parte, você como psicóloga, você tá ali fazendo a tua parte, tá entregando, Carlinha ali como numeróloga, enfim, cada um que tá ali salvando o outro, né? Ajudando ali, se doando. Cara, mas a outra parte é com a pessoa. Então, se a pessoa não tem uma decisão dela, uma escolha dela de se libertar, de avançar, de olhar para um horizonte novo, de ter contato com essa consciência, que às vezes você vê que a pessoa até experimenta um pouquinho. Ela vai, põe o pezinho ali no caminho do autoconhecimento, faz uma constelação, vai para a terapia, faz uma numerologia, ela começa a ter um despertar de leve, mas ela insiste em permanecer nas histórias. Né? Então, muitas vezes eu falo, cara, sai das suas histórias. Sabe, você já viu, você já mexeu nisso, você já fez terapia, você já fez constelação, mas a sensação que dá é que a pessoa fala assim: não, mas eu acho que eu ainda preciso fazer mais uma constelação para ver realmente, para aceitar a minha mãe do jeito que ela é. Eu preciso realmente confirmar ali que realmente aquela constelação que eu fiz é aquilo mesmo, né? Eu preciso enxergar minha mãe. Aí eu olho para a pessoa e falo: quantas vezes mais você acha que você precisa constelar com a sua mãe? Sabe, realmente você precisa constelar sua mãe. E a gente tem a nossa postura também de ter esse tipo de postura, né? Nós, assim, como profissionais. Então, eu vejo que, para mim, é muito claro, assim. Eu acho que quando a pessoa começa muito com esse discurso de que, para mim não funcionou, para mim não deu certo, para mim não... Vai muito de uma decisão pessoal, assim. Até que ponto também a pessoa escolhe estar ali agarrada naquela história, naquele passado, naquele emaranhado, e o quanto, de fato, ela está decidindo se abrir para permitir que aquela energia flua na vida dela. Sabe? Para que ela aprenda daqueles padrões, para que ela realmente tenha coragem, porque, como a gente falou, requer coragem, você olhar de um outro ângulo, você mudar padrão, você avançar, você mudar. Então, para mim, vem muito desse discurso, né? Sim. Pelo menos eu sinto, assim. E aí, eu vou te falar uma coisa. Eu estava assistindo ontem uma live da Brisa Dantas, que ela é super conhecida, também é psicóloga, ela também tem essa visão sistêmica. E o que eu acho interessante é que ela estava falando assim: tem gente que vai assistir todas as minhas lives, já sabe tudo que precisa ser feito, sabe tudo que tem que fazer, já entendeu, mas não consegue tomar uma atitude. Porque às vezes é tão difícil ela sair daquele papel, do papel de vítima. Às vezes a pessoa tá ali viciada no papel de vítima. Né? Que as pessoas vão olhar para ela com um olhar de: ai, coitada, é mesmo, que sofrida, que problema. Então, assim, é só a pessoa tomar a primeira ação, a primeira atitude, pronto. E a coisa vai fluir, vai acontecer. Às vezes a pessoa ela quer ver milhões de lives, fazer milhões de constelações, mas assim, não procura fazer uma terapia, entender, se autoconhecer, olhar para dentro. Não faz isso. Eu acho que é o que eu costumo falar também, né? Um querer de não querer. Eu quero muito apertar, eu quero muito me dar bem com a minha mãe, eu quero muito salvar meu casamento, eu quero muito, mas é um querer de não querer.
Porque, assim, até que ponto você está disposta, até que ponto realmente você vai estar numa terapia e a terapeuta vai estar te dizendo ali todo, te mostrando um caminho, trabalhando junto com você através de todas as percepções. Na constelação, você vai estar ali, o campo vai te mostrar uma coisa, vai te orientar. Até que ponto realmente você vai estar confiando, porque é um trabalho de confiança, né? Até que ponto, de fato, você vai estar entregue, confiar e mudar essa chavinha, sabe? Então, é um trabalho, sim, de decisão pessoal, sabe? Então, eu acho que é um... Você pode ver, cara, e você também deve perceber isso no teu consultório ou nos teus atendimentos, quantas pessoas vêm de novo, e de novo, de novo, e as mesmas histórias, e você vê, cara, é um padrão se repetindo. E aí chega uma hora que eu percebo, e eu na vida eu ajo assim, né? Eu acho que até antes mesmo de eu ser psicóloga, chega uma hora que eu, como pessoa na vida, você vira para a pessoa e fala: olha, eu não tenho mais como te ajudar. Eu não tenho, eu, Carolina, como ser humano, eu acho que eu já fui até aqui com você, eu não tenho mais o que fazer por você, eu não tenho mais o que entregar para você. Porque eu já fui até onde eu podia. Então, eu chego a partir de um determinado momento que é com a pessoa, eu não tenho mais o que fazer por ela, né? Exatamente. Olha, tem aqui, eu vou aproveitar que tem umas perguntas boas aqui, tá, Carol? A Renata Celidoni perguntou se existe limite mínimo de idade para constelar, se existe indicação para crianças e adolescentes. É linda a constelação. Inclusive, ontem eu fiz uma constelação linda. E que quando acabou essa constelação, ela falou: olha, eu quero constelar com meu filho. Posso? O filho acho que tem 12, 13 anos. Precisa, ele está com várias questões. Eu já cheguei a conversar com ele sobre a constelação. Falei: por favor, faça isso. Eu já assisti algumas constelações, inclusive de outras constelações com mais novos até. Gente, é mágico, assim, o quanto nós seríamos afortunados e pessoas diferentes, eu digo isso, né? Se eu tivesse entrado no caminho do autoconhecimento lá quando eu tinha, sei lá, quando eu nasci, né? Então, assim, não tem idade limite, desde que a pessoa saiu da barriga, na verdade, o bebê já pode ser constelado e deve, tá? Eu sei porque na família, eu e Carlinha, muitas vezes a gente frita pra caramba, porque a gente, quando tem consciência, é uma loucura, né? Então a gente fica, às vezes, pensando em algumas crianças, a nossa família, a gente fala: cara, meu Deus do céu, isso vai precisar ser constelado, isso tem que ser constelado, isso ajuda muito, ajuda mais muito. Então, Ai, muito bom saber. Eu não sabia disso, não. Bom saber. Não tem idade. Botar meu filho para fazer. É lindo, é muito lindo. Eu também acho. O que eu percebo nas constelações das crianças, e aí você, né, acho que todo mundo vai concordar com isso, tem uma inocência que é tão linda, é tão profundo, que as crianças entregam tudo, tudo. Então, às vezes, é uma constelação familiar que você não precisa nem ir muito longe, porque ela tá ali com a mãe, ou tá com o pai, ou tá ali só de um olhar dela, ou só de um gesto, ou só de uma palavra. Cara, você fala: entendi tudo, já entendi todo o emaranhado, todo o sistema, entendeu? Então, é muito lindo. Ai, gente, lindo, maravilhoso saber. Tá vendo como as perguntas aqui são ótimas? Os pais fazem junto, né? Fazem junto? Sim, sim. Fazem junto. Ótimo. No caso, pode ser mãe e filho. Os adolescentes nem precisam. Se quiserem, podem ou não fazer juntos. Bebê, logicamente, os pais que precisam fazer pelo bebê, né? Mas é lindo. Quando os pais estão juntos, é muito rico. Mesmo sendo individual, online, é muito poderoso. É muito poderoso constelação para as crianças. Nossa, que maravilhoso. Muito bom saber. Então, deixa eu ver, tem um comentário aqui também lá para cima. Metiesna botou: meu olhar sobre a constelação está diretamente ligado ao trabalho terapêutico. Trazemos muitas crenças não entendi. Dos antepassados. Uhum. Sim, a gente traz mesmo. Né? E a gente acha que a gente tem que ser fiel àquele comportamento, né? A gente acha que a gente tem que ser fiel a um comportamento de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô. E aí você vê que quando você se liberta disso, a sua vida flui. Você começa a ser você, traçar um caminho diferente. Faz com que aquele padrão termine ali. Que aí você não vai passar isso adiante para o seu filho, né? Para o seu neto. Você vai terminar ali aquele padrão de comportamento. Então, eu acho incrível. Eu acho que é uma coisa que eu e Carlinha, a gente fala muito isso também, né? A gente já conversou também muito sobre isso. Para mim, caminho do autoconhecimento nada mais é simplesmente do que consciência. Né? As pessoas falam: nossa, porque a Carol agora está no caminho do autoconhecimento.
iluminada, é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa que não briga, é zen, medita. Cara, pelo contrário, a vida continua igual. A maior diferença, e que é lindo e que muitas vezes também é enlouquecedor, porque quando você tem consciência, a vida já não passa batido como passava antes, é que você começa a ter uma análise profunda de absolutamente tudo. Então você, antes da pessoa te falar, você já se analisou, você já se percebeu, você já sabe quais são os seus padrões, você já sabe o que você está repetindo, você já sabe o que você pode fazer melhor, você já conhece uma versão sua melhorada, uma versão piorada. Então, assim, o caminho do autoconhecimento, ele traz uma consciência muito, muito profunda, né? Então, acho que não é que exista milagre, né? Isso do que a gente está falando, mas sem dúvida nenhuma, a pessoa fez uma constelação, ou teve com uma terapeuta, ou fez algum trabalho de qualquer outra terapia, pode ser que aquilo passe despercebido, pode ser que ela ache que aquilo não reverberou, não fez efeito, mas sem dúvida nenhuma é mais uma sementinha que está ali, sabe? É mais alguma forma de consciência para a pessoa, é mais um aprendizado, é mais uma cutucada, é mais uma mexida de energia. Então tudo vai mexendo, né? Tudo vai colocando a gente no trilho que a gente está querendo trilhar para nossa vida também, né? Exatamente. Eu acho muito engraçado isso, né? Porque as pessoas têm uma visão de que psicólogo, de repente até consteladora também, não tem problema. Que aí tem muito mais. Exatamente. Justamente por conhecer tanto, por saber tanto do que se trata aqui, né, do que acontece aqui dentro, é que eu acho que a responsabilidade aumenta. E aí eu mostro sempre para os meus clientes o quanto eu sou humana, de carne e osso, vulnerabilidade. Exatamente, que eu vivo essa vida que você vive também, eu já vivi, sabe? Eu faço questão de colocar essa transparência e essa aproximação. Porque, assim, a gente não vira amigo do cliente, mas a gente... Não é porque eu falo que é amigo, né? Eu falo porque não é uma amizade, é um olhar, eu sou uma clarificadora. Eu vou clareando para a pessoa, para ela entender o processo dela e vamos juntos nessa caminhada. Eu dou a mão para o meu cliente para irmos juntos nessa caminhada. Então, eu tenho toda essa empatia realmente de estar junto ali, de ser humana. Então, essa coisa, aquela visão, né, que tinha de antigamente, que você não pode falar, você não pode conversar com o seu cliente, se encontrar na rua, você tem que passar direto. Não existe isso. Não na minha linha, não Pelo na minha contrário, vida. né, Danite? Eu não sei se você sente isso, você vai poder me dizer isso até melhor do que eu. Eu acho que até na faculdade eu tenho visto pelas professoras e todos os psicólogos que eu acho que a gente está cada vez caminhando mais por uma coisa muito mais do próximo, do físico e do humano, do que antigamente, que era essa coisa muito divã, tudo muito não te olho, terapeuta, paciente, né? Eu tenho um pouco Exatamente. Inclusive, saiu uma reportagem, eu não lembro agora qual foi a revista, mas eu posso mandar depois, falando sobre a mudança da psicanálise na pandemia. Eu quero. Por que teve essa mudança? Porque justamente tinha o divã, não tinha a coisa do olhar, e agora as pessoas estão tendo que se ver, estão tendo que se mostrar mais humanas, porque o psicanalista não é humano, né? Ele é um ser de outro mundo. Semideus. Deus. Ele é Deus. Então, assim, eles estão tendo que mudar isso, porque estão tendo que passar por situações em que está atendendo, de repente o gato vem e derruba o celular, derruba o notebook, a filha bate na porta. Então, assim, mostrar, gente, sim, somos todos seres humanos, a gente passa por coisas muito parecidas, né, com a do cliente, e eu acho que é isso que traz essa aproximação e essa confiança. Isso traz o vínculo. E tudo bem, sabe? Tudo bem. Então, falou muito sobre isso, sobre essa visão de ser Deus e que agora as pessoas tiveram que se recriar, tiveram que mudar a forma de atender. Isso veio para o desenvolvimento, veio para melhorar. E aí, falando nisso, eu vou perguntar até... foi uma pergunta aqui também, que eu andei dando uma pesquisada aqui. Perguntaram como é que você está atendendo, você já até respondeu, na pandemia, como é que está sendo esse atendimento online? Gente, é tão lindo, né? Não sei se você teve essa impressão assim também. Eu tive muita resistência nesse início, assim, com online, para tudo,
né? Eu comecei uma faculdade, 2 meses depois, sei lá quanto, puf, a pandemia fechou tudo. E eu sou uma pessoa que eu sou de gente, né? Eu preciso de gente, eu preciso de abraço, eu preciso olhar no olho. E eu falei, cara, como é que vai ser isso, né? O online muito descrente. E hoje levanto uma bandeira assim, mas gigantesca, porque eu acho que é aquilo, vamos olhar para falta ou para abundância, né? Então, assim, graças a Deus o online existe. Porque se não fosse online, acho que a situação ia estar muito pior. Então, a tecnologia está aí muito ao nosso favor. A constelação familiar, eu tinha as minhas dúvidas, que eu falei, cara, como é que vai ser constelar, né? Falar de família, tá ali, mexer, interagir com a pessoa. Mas é lindo. Então, assim, os atendimentos online hoje, eles são feitos através de uma plataforma específica para trabalhar a constelação online, né? Eu trabalho na constelação individual, que é com os bonecos. Então, tem uma plataforma que eu amo, que eu aderi a essa plataforma. Existem algumas, mas essa, para mim, é a que eu escolhi para mim, porque é a que eu considero a melhor. Onde a gente consegue interagir, tem os bonecos ali, então a gente consegue posicionar todo o sistema familiar e não... O que é legal, que tem plataformas que só o constelador manipula. E essa não, essa então, a pessoa que está lá, né, o cliente consegue mexer no campo e eu também. Então, os atendimentos são online através dessa plataforma, é muito simples, é um link que eu mando, a pessoa se conecta. E assim tem sido, e tem funcionado maravilhosamente bem. Não sei se você tem tido essa mesma impressão em relação aos seus atendimentos, mas eu estou encantada com online. Olha, eu fiquei encantada com a constelação online, porque realmente eu achei essa ferramenta incrível. Eu poder manipular o bonequinho, eu achei incrível isso. Então, para mim, eu acho que já serviu e eu acho que vai ficar. Mesmo que tudo isso passe, eu acredito que o online ele vai ficar. Não Vou que dizer no meu... substitua, né, Danitia? Assim, porque eu acho que outro dia eu vi, né? Você vê que essas coisas da facilidade de tecnologia. Eu estava na fazenda, naquele meio de mato, em Mauá. Eu consegui fazer uma constelação de uma menina que estava em Londres. Então, assim, se fosse no presencial, eu não conseguiria atendê-la lá estando em Londres. Então, aquilo que você falou, eu acho que vão ter exceções ainda, mesmo quando isso tudo se normalizar. Mas não que substitua, eu vou amar voltar também a atender presencialmente, fazer as constelações presenciais, mas ter o online também como ferramenta a meu favor, né? É maravilhoso. É. Eu já posso dizer que eu não pretendo voltar para o presencial, mas eu vou explicar o porquê. Desde que eu comecei a atender online, eu já atendia antes online. Eu tinha duas clientes que tinham ido morar fora, então eu já atendia elas online, já sabia como é que era e que super funciona. Aí eu tinha minha dúvida assim, mas é porque eu já conheço, a gente já fez o presencial. E como é que seria isso com as pessoas novas que eu não conheço presencialmente, mas que eu pessoalmente, né, mas que eu só estou conhecendo ali pelo online. E olha, eu fiquei muito surpresa de como a energia e a conexão acontece de uma forma incrível. E mais do que isso, no caso, né, para nós psicólogos, e você vai ver isso também, por exemplo, quando um cliente ele não pode ir na sessão, ele acaba perdendo aquela sessão. Porque quando você está no consultório, aquele horário é dele, não tem como fazer uma substituição, não tem como fazer um remanejamento. Então, veio facilitar demais, porque em alguns momentos meus clientes não pode, naquele momento aconteceu alguma coisa, a gente consegue remanejar, ter essa flexibilidade. A pessoa não precisa pegar um trânsito para ir para o consultório. E aí eu achei incrível poder atender várias pessoas de vários lugares diferentes, né? Não só no Brasil, mas fora do Brasil também, de outros estados. Então isso ajudou demais a mobilidade, essa economia de tempo ajudou muito também. E economia também, né, de sala e tudo mais. Eu acho que tudo isso veio para ficar. Eu acredito que sim, algumas ainda vão atender presencialmente, né? Vão fazer esse jogo dos dois, do online, do presencial. Acho muito legal, assim, a gente ter essa opção. E, para mim, eu acho que veio para ficar. Até porque minha agenda hoje, se fosse no presencial, não comportaria fazer as coisas que eu faço. Porque o tempo que você tem de deslocamento, que a pessoa tem que se deslocar, né? Tudo. Exatamente. Porque a terapeuta, ela aderiu online muito antes de pandemia. Ela mora na Alemanha, ela fica entre a Alemanha e Belo Horizonte. Então, ela já trabalhava como online há muito tempo. Então, a pandemia, na verdade, para ela não fez diferença, sabe? Ela é completamente apaixonada pelo online.
Exatamente. A minha psicóloga também, a minha terapeuta, ela resolveu ir morar na Serra e atende pessoas do mundo inteiro. E aí eu falei para ela, eu falei uma coisa que vai ficar, porque na minha agenda, se fosse para presencial, eu não ia conseguir ter minha vida, eu não ia conseguir fazer as minhas coisas, porque hoje eu tenho a flexibilidade de atender bloco de manhã, bloco à tarde, bloco à É, noite. E nesse intervalo eu tô fazendo uma coisa aqui, outra ali, estudando, indo para academia. Então, assim, eu acho que isso veio realmente para ficar, para facilitar muito. E a conexão, eu acho sim que é uma conexão que acontece, a energia, a gente consegue sim. ter essa troca, né? Como pessoas achavam que isso não ia acontecer, acontece muito, sabe? A gente tem essa conexão com os clientes gostam, e às vezes tem essa mobilidade, às vezes o cliente se atrasa, mas e tá na cama. Tudo bem, faz a terapia da cama, entendeu? Não, Não tem essa, é não lindo. perde a terapia. Vai Eu pra praia, faz da praia. de constelações familiares em grupo, né? Às vezes durante o final de semana, que são o dia inteiro de constelação familiar, que você nem sente o horário passar, mesmo estando aqui no online. Cara, e eu fico completamente mexida. Eu saio, às vezes, tem catarse, choro, me envolvo, né? Quando você representa ou não, você está ali vivendo aquilo, e para mim é exatamente a mesma coisa, é muito forte, é lindo, é lindo. Sim. Olha, super recomendo. É. Bom, respondida, tem uma última pergunta. Ah, Que, quer dizer, última minha, né? Se alguém quiser perguntar, eu quero muito que as pessoas coloquem aí, se tiver mais pergunta. Mas, assim, muitas pessoas, né, revelam que se sentem estranhas depois de sair da constelação, né? Se sentem diferentes, assim. A que você atribui isso? é, eu acho que para muitas pessoas é natural que cause essa estranheza, né? Depois que a gente faz uma constelação e faz mesmo, né? Eu acho que fica meio estranho. Você também depois, enfim, vai poder falar até por você. Mas eu vejo que algumas pessoas, cada um é cada um, mas tem uns que saem e falam: caramba, Carol, nem dormi direito, tô desde ontem pensando nisso, eu tô mexida, não sei o que que eu faço, ou tô inquieta pra caramba, eu tô ansiosa, eu não consigo parar de chorar, tô aqui em êxtase. Enfim, cada um tem a sua experiência, não tem o que que é certo ou errado, não existe comparação, né? Então, o que eu entendo, a gente quando faz uma constelação, a gente entrega alguma coisa ali, né? A gente tá confiando, a gente deixa alguma coisa ali, né? A gente faz alguma coisa com aquele tema que estava ali com a gente. Então, se, por exemplo, é uma relação de casal que você foi fazer, ou uma relação conturbada, ou alguma relação de dependência, de prosperidade, enfim, são tantos temas que quando você senta ali, você confia nisso, né? Naquilo que a constelação te trouxe. Você deixou alguma coisa ali. Então, assim, o que eu posso dizer é sim, sabe? Confia nessa estranheza. Confia na estranheza. Eu acho que ficar nessa estranheza é muito bom. Eu acho que quando a gente se sente estranho, e eu acho que não só pela constelação, quando você sai de uma sessão com um terapeuta, de qualquer outras terapias que eu já fiz na vida também, quando você sai estranho, significa que tem alguma coisa nova que está chegando para você. Né? Não sei, a primeira coisa que me veio assim na cabeça, tem algo que você se movimentou ali, alguma energia que se movimentou naquilo que você estava ali e que você está se acostumando com aquilo. Né? Então é normal, o estranho vem para te mostrar que tem alguma coisa mudando, tem alguma coisa nova que está chegando e tudo bem. Confia e receba, sabe? Deixa fluir. Nossa, maravilhoso. Talvez tenha algumas pessoas tenham entendido, acham que pode ser a mesma coisa. Uhum. Constelação em casal é uma coisa. Uhum. Isso que eu propus fazer esse sorteio, que é tão bonito quanto, eu tive esse insight, porque, enfim, lendo até quando eu acabei de ler agora uma biografia do Bert Hellinger, tem um trecho do livro que ele fala de uma constelação que ele fez com um casal na Alemanha, enfim. E aí aquilo me despertou uma ideia que eu virei para a Carlinha quando eu acabei de ler esse livro, eu falei para ela, amor, eu preciso fazer alguma coisa para casais. Eu ainda não sei o que que é. Eu decidi na minha vida, isso foi uma coisa que a constelação também me trouxe, olha aí, mais uma coisa do caminho do autoconhecimento. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista na minha vida, né? Eu sempre esperei o cenário perfeito para começar alguma coisa. Eu preciso fazer, mas eu preciso estar assim, eu preciso tal coisa, eu preciso estar isso, eu preciso daquilo. Então, eu decidi na minha vida, a constelação foi assim, foi um grande impulso nisso. Eu falei, cara, eu vou começar, o importante é começar. Depois as coisas vão se ajeitando, não existe o perfeito vai vir, o perfeito vai vir, enfim. E aí eu decidi
quando eu li eu acabei esse livro, eu falei pra Carlinha, eu falei, não tenho ideia o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu falei, então eu vou começar a falar sobre isso. E aí, na hora que a energia vai abrir, eu sei que alguma coisa vai vir para mim, né? Do que eu preciso fazer em relação a isso. E aí eu peguei pela minha própria vivência, assim, com a Carlinha, a nossa história, né? Eu percebo, estudando um pouco das ordens do amor, né? Em relação à constelação familiar, eu vejo que a minha relação com a Carlinha é uma relação que é tão fluida, é tão gostosa e é tão leve. Não é porque somos nós, que são duas mulheres, tem porra nenhuma disso. Mas eu comecei a me dar conta que a gente vive muito redondinho e de uma maneira muito fluida e muito bonita as ordens do amor que a constelação familiar fala. Sabe? Que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio do dar e do receber. Eu e Carlinha, a gente faz essa dança muito bem. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, como é que eu posso, de fato, né, levar um pouco isso para as pessoas? E eu comecei a bolar uma dinâmica na minha cabeça, alguma coisa que eu pudesse fazer um casal viver esse momento, de alguma forma trazer o conceito da constelação familiar para um exercício prático para um casal, sabe? E aí, junto com o que eu faço nos cursos da Arte de Viver também, vem conhecimentos que a gente junta um pouco de tudo, né? E aí eu tive essa ideia. Ainda não elaborei ela exatamente como vai ser, mas eu já tenho uma ideia de como vai ser e eu sei que vai ser lindo, que só de pensar... Vai ser lindo. Não tenho a menor dúvida. Eu tô louca para ganhar. Uma coisa para o outro, que aquilo reverbera para a gente na mesma intensidade, pelo menos é assim o meu termômetro, né? E para aquilo já me toca de uma forma tão profunda, eu sei que eu vou entregar isso com muita profundidade e com muito amor, né? Então eu sei que no mínimo é isso que vai vir, né? Então não vai ser uma constelação de casal, não é uma constelação que eu vou fazer, mas vai ser um exercício para o casal com toda a bagagem da constelação familiar inserida nele, né? Então tenho certeza que muita coisa vai se dissolver, muita energia vai ser trabalhada, muita coisa vai vir ali, sim, que poderia vir também no trabalho de constelação familiar, mas não é uma constelação de casal, onde a gente vai olhar para a família de um, vamos olhar para a família do outro, olhar para o casal como um todo ali, não. Eu vou fazer um exercício para o casal com o foco da constelação familiar. Perfeito, mas isso já vai ser ótimo. Olha, gente, então eu amei essa live, foi a coisa mais linda, foi a coisa mais maravilhosa. Gente, olha só. Eu quero que vocês realmente tenham um ótimo final de semana. Foi a coisa mais linda. Foi maravilhoso. Então, assim, só agradecer, gente, todas as amigas, as pessoinhas todas que eu não conheço, mas que já me sinto conectadas, essas pessoinhas todas que participaram. Obrigada pelos comentários, pela força, por todo esse amor. Foi muito, muito gostosa essa live, Danite. Obrigada aí por esse convite tão lindo, tá? Foi uma troca muito poderosa. Gente. Obrigada a todos que participaram, assim, todo mundo aqui muito especial, com energia maravilhosa, por isso que deu tudo certo no final das contas. E sexta-feira eu tô de volta. Beijo, amo vocês!